Sejam muito bem-vindas à nossa revisão de hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo, uma verdadeira aula magna de alto rendimento sobre o Código Penal Militar. O nosso foco aqui é estritamente na parte especial, mais especificamente nos títulos 4º e 5º, que tratam dos crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio. É uma análise pensada sob medida para quem está focando em provas de concursos, para garantir que aqueles conceitos mais espinhosos fiquem absolutamente cristalinos. Sabe como as bancas examinadoras adoram testar os detalhes, né? E com a enxurrada de atualizações que a Lei nº 14.688 de 2023 trouxe, o cenário de prova mudou de figura completamente. Então, vamos lá. Dando uma olhadinha rápida no nosso roteiro, a gente estruturou tudo para facilitar muito a memorização. Nós vamos passar pelos crimes contra a pessoa, focar nas lesões, pular para os crimes contra o patrimônio, focar em roubo e receptação, entender a aplicação em tempo de guerra e fechar com aquelas dicas finais de memorização. É o atalho perfeito para fugir das pegadinhas. Beleza, começando pelo nosso tópico 1, crimes contra a pessoa, com foco total no artigo 205, o homicídio. Olha só, quando a gente analisa o artigo 205 agora, é absolutamente crucial ficar de olho nas novas qualificadoras e causas de aumento que vieram em 2023. A coisa escalou de um jeito muito específico. Por exemplo, agora é homicídio qualificado o ato praticado contra as autoridades descritas nos artigos 142 e 144 da Constituição, tipo pessoal do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, por causa da função deles. Além do mais, as penas sobem drasticamente se o agente deixa de prestar aquele socorro imediato ou se tenta fugir para evitar a prisão em flagrante. As bancas amam usar esses cenários para derrubar quem ainda está estudando por material desatualizado. E aqui está o número mágico para o dia da sua prova: 1/3. Exatamente 1/3. Esse é o acréscimo na pena, que acontece se a pessoa não tenta diminuir as consequências do que fez ou se simplesmente foge da cena para escapar do flagrante. É um detalhe numérico que tem que estar na ponta da língua. Indo agora para o nosso tópico 2, lesões e atualizações recentes. Vamos dar uma olhada no artigo 209. O grande lance aqui, a inovação pesada, é o parágrafo 3º-A. A lei agora define com todas as letras o que é a lesão corporal seguida de morte lá no contexto militar. É aquela situação clássica onde a lesão acaba em morte, mas fica claro pelas circunstâncias que o agente não queria aquele resultado trágico e nem assumiu o risco de causar isso. E a pena? Bem severa, 4 a 12 anos de reclusão. Memorizar esse intervalo de 4 a 12 é uma estratégia de ouro para não escorregar nas questões objetivas. Agora, quer ver um negócio realmente fascinante? O perdão judicial. Essa alteração abriu a possibilidade do juiz simplesmente deixar de aplicar a pena. Mas quando? Quando as consequências da infração baterem de volta no próprio agente de um jeito tão, mas tão grave, que, como a própria lei diz, a sanção penal se torne desnecessária. É um conceito que humaniza muito a aplicação do direito militar e é figurinha tarimbada para aparecer nas provas cobrando a literalidade. Mudando de marcha, chegamos na seção 3, os crimes contra o patrimônio. Aqui o contexto é tudo. A sacada para matar as questões dessa parte é dominar a dinâmica de regra versus exceção. Pensa assim: um furto ou um roubo comum ganham o status de crime militar quando ele esbarra no patrimônio sob a administração militar, em bens militares de fato, ou quando é praticado por um militar da ativa dentro de um local sujeito à administração militar ou estando de serviço. Toda essa ótica do Código existe para blindar as instituições e os recursos militares. Não é só sobre o item roubado, é sobre de onde e de quem ele foi tirado. Entrando no nosso tópico 4, roubo e receptação, lá nos artigos 242 e 254. Pessoal, isso aqui é uma mina de ouro para os avaliadores. As novas qualificadoras do roubo são extremamente rigorosas. As penas simplesmente disparam se durante a ação a vítima tem a liberdade restringida. Outro ponto fortíssimo, o roubo de um veículo que depois é levado para outro estado ou para o exterior. E a cereja do bolo militar, se o que foi subtraído for arma, munição, explosivo ou qualquer outro material de uso restrito militar. Fixem bem essas 3 situações para o artigo 242, porque elas vão chover nas provas. E aí a gente esbarra numa pergunta perfeita para um simulado. Como é que o Código Penal Militar enxerga a conduta de quem não roubou, mas apenas adquire ou recebe uma arma militar roubada? A tal da receptação desse material sensível. A diferença de tratamento aqui é gritante. A receptação simples tem uma pena de reclusão de até 5 anos.
Beleza. Mas a lei de 2023 criou a figura qualificada no artigo 254. Se a pessoa receber ou ocultar arma, munição, explosivo militar de uso restrito ou algo que tenha a marca da instituição militar, a pena dá um salto agressivo para 3 a 10 anos de reclusão. Essa disparidade gigantesca na pena é exatamente onde o examinador vai tentar te confundir. Tópico 5. Aplicação em tempo de guerra. É aqui que as coisas ganham proporções colossais. A regra de ouro para levar para a vida é: cenário de guerra agrava tudo, sem exceção. Numa zona de operações militares ou num território ocupado, o crime contra o patrimônio tem uma majoração pesadíssima. O artigo 404 não deixa dúvidas. Cometeu furto em tempo de guerra, a pena é exatamente o dobro da pena prevista para o tempo de paz. Guardem essa proporção, porque ela é bem direta. Dobrou o contexto, dobrou a pena. E além da majoração, a gente tem tipos específicos, como o famosíssimo saque, lá no artigo 406. Fazer saque em zona de operações ou num território ocupado tem uma consequência simplesmente brutal. A pena mínima, só para começar a conversa, é de 20 anos de reclusão e a máxima, acreditem, é a pena de morte. É a prova clara de que o Código tem tolerância zero com a quebra de ordem e a violação de patrimônio em meio a um conflito. Última parada. Tópico 6. Dicas finais de memorização. Hora de empacotar tudo isso numa estratégia prática. Para a gente gabaritar qualquer caso prático que aparecer, o fluxo mental tem que ser esses 4 passos. Passo 1. Qual é o crime base que a questão está descrevendo? Passo 2. Ache fator militar. Foi num lugar sob administração militar? O cara estava de serviço? Passo 3. Escaneie a questão procurando as atualizações de 2023. Teve restrição de liberdade? Cruzaram a fronteira com carro? Tinha arma restrita no meio? E o passo 4. Bate o olho para ver se tem as palavras tempo de guerra no enunciado, porque isso, como a gente viu, muda totalmente a matemática da pena. E para a gente amarrar a nossa análise, fica uma reflexão. Pensa no impacto de tudo isso. Com essa mudança legislativa massiva, protegendo os ativos militares e as forças de segurança com tanto rigor, é inevitável que as bancas foquem nessas novas armadilhas jurídicas. O nível de detalhe subiu muito. Quem dominar essa lógica, quem souber exatamente onde procurar as qualificadoras nos enunciados, vai se destacar demais na aprovação. É estruturar as anotações, seguir esse nosso roteiro em mente e ir para cima da prova. Bons estudos e até a nossa próxima revisão.